Com a palavra, senador Hélio José. Senador Medeiros, obrigado por Vossa Excelência estar presidindo essa sessão. Queria comunicar aos nossos ouvintes da TV e Rádio Senado, que é com muita alegria que vem aqui à tribuna pronunciar algumas palavras a respeito da importância do PLC 28 de 2015, que amanhã será deliberado aqui no Senado Federal, conforme previsão de pauta, né? Então, é com muita alegria que vem aqui para saudar nossos colegas, servidores públicos, concursados do Ministério Público Federal, do Judiciário, né? E de todas as áreas da Justiça brasileira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ocupo a tribuna esta tarde para fazer um registro. E mais do que isso, para declarar o meu apoio incondicional e voto ao projeto de reposição salarial dos servidores do Judiciário Federal, que estão há 9 anos sem ajustes salariais, senhor presidente. 9 anos sem ajustes salariais. Isso não pode acontecer. Pessoas tão importantes para a nossa área pública, que são exatamente os servidores do Judiciário. Um grande passo foi dado, senhor presidente, no mês passado, rumo a essa conquista, pois foi aprovado por unanimidade na CCJ do Senado o PLC 28/2015. O presidente da Comissão de Justiça, o senador José Maranhão, colega aqui do PMDB dessa casa, também foi o relator e apresentou parecer favorável sobre o projeto que reestrutura o plano de cargos e salário dos servidores do Judiciário. Foi aprovado ainda o requerimento de urgência para apreciação do referido projeto do plenário do Senado, pautado na ordem do dia de amanhã, dia 30, terça-feira, que esperamos poder fazer justiça a essa parcela tão importante do servidor público federal, que é o servidor público da área judiciária. Vale lembrar, senador Hélio José, que esse projeto está pautado para amanhã e é importante, até pedimos a inversão de pauta, porque ele era para estar em primeiro lugar. E eu estou notando que ele já está lá para frente. E fica aqui esse apelo de vários servidores que têm instado com os senadores para que seja cumprido o acordo de votação dele amanhã. Com certeza, senador Medeiros, senhor presidente. Quero, inclusive, me comprometer com Vossa Excelência para que nós peçamos, logo no início, a inversão de pauta e a colocação desse projeto em primeiro item da pauta, porque é o que se espera realmente do acordo feito, né? Devo ressaltar aqui, meus colegas senadores e senadoras, que esta é, acima de tudo, uma vitória do Sindijus, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal e do Brasil, e também da FENAJUVE, Federação Nacional do Servidor do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, e de lideranças da categoria que luta desde 2009 pela revisão salarial. Apesar das dificuldades alegadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que discorre sobre a necessidade do ajuste fiscal e dos esforços coletivos de todos os poderes, que celebraram um acordo com os partidos da base aliada para evitar a aprovação de projetos que acarretam aumento de despesas, o Poder Judiciário da União está ciente das dificuldades enfrentadas pelo país. Tanto é assim que o projeto de lei, senhor presidente, da carreira dos seus servidores, está orçado em 10,5 bilhões, foi encaminhado ao Congresso Nacional com a proposta de parcelamento em 6 parcelas semestrais, o que implica no desembolso no primeiro ano de sua implementação de apenas 1,5 bilhão de reais. O valor integral do impacto irá ocorrer apenas no 4º exercício após a sua implantação. Uma das principais justificativas do presente projeto é de que esses servidores, o servidor do Poder Judiciário, não tiveram reajuste no período compreendido entre 2009 e 2012, o que ocorreu para os demais servidores dos outros 3 poderes. O ajuste que aconteceu em 2006, na verdade, de acordo com a categoria, foi uma recomposição de perdas passadas, uma vez que o reajuste anterior tinha ocorrido em 2002, por intermédio da Lei
10.475. Acrescenta-se ainda, informa o sindicato, que todas as recomposições salariais dos servidores do Poder Judiciário da União são efetivadas de forma parcelada, ou seja, parte da recomposição é corroída pela inflação apurada nos exercícios em que as parcelas são implementadas, senhor presidente. Sendo assim, senhoras senadoras, senhores senadores, é necessário que façamos amanhã, igual já falamos, a inversão da pauta e coloque como primeiro item de votação o PL 28, acabando, por fim, com o sofrimento dessa categoria tão importante para nós brasileiros, que é a categoria dos servidores judiciários. Portanto, é fundamental que aprovemos esse reajuste, demonstrando com isso o nosso apoio e valorização ao trabalho e valorização do trabalho essencial do judiciário. Também, senhor presidente, gostaria de registrar aqui a necessidade de tratamento desigual aos desiguais, pois isso prevê a Constituição. Não é possível fornecer o mesmo nível de reajuste a todos, sem diferenciar algumas questões essenciais, algumas categorias que têm que serem resolvidas os seus problemas, como as do judiciário e também a dos analistas de infraestrutura, categoria essencial do MPOG, né, que trabalha na área de infraestrutura e que trabalha na área de infraestrutura nacional, que somente para agora está previsto esses próximos anos um investimento de 200 bilhões de reais no PIL, né? E a categoria essencial para isso é exatamente a categoria de analista de infraestrutura que peregrina, que perambula aí pelo esplanado dos ministérios com salário ruim, péssimo, sem competitividade, né? Que além de ser responsável pelos 200 bilhões do PIL, são também responsáveis por cerca de 1 trilhão de reais previsto no PAC 1 e no PAC 2, né? As grandes obras de infraestrutura nacional. A categoria dos analistas de infraestrutura agoniza, com um índice de evasão de mais de 30%, prejudicando os investimentos de infraestrutura e o desenvolvimento de nosso país. Os analistas de infraestrutura, ao invés de ter a tranquilidade para destravar as áreas da infraestrutura nos 11 Ministérios da Infraestrutura Nacional, fiquem preocupados em estudarem para passar em outros concursos, para ser, por exemplo, analista de finanças e controle, analista de planejamento e orçamento, analista de comércio exterior ou gestores de políticas públicas, simplesmente, senhor presidente, senhoras e senhoras senadoras, porque ficaram excluídos da MP 440, que resolveu o problema das carreiras públicas nacionais. Então, com um pouco de investimento, por exemplo, apenas 35 milhões mês, podemos resolver as questões dos analistas de infraestrutura, como devemos resolver amanhã, se Deus quiser, a questão dos colegas do Judiciário. Portanto, senhores e senhoras senadores, vamos juntos aprovar o PL 28 e resolver a questão dos servidores judiciários e definir uma solução também para os analistas de infraestrutura e demais carreiras que andam com dificuldade, como, por exemplo, os colegas da vossa categoria, senhor presidente, os nossos queridos servidores da Polícia Rodoviária Federal, que precisam ter os concursados já devidamente aprovados, chamados, né, para recompor o quadro dessa importante categoria que policia e que vigia as nossas rodovias e estradas brasileiras, evitando acidentes e uma série de outras questões. Era isso que eu deveria pronunciar aqui. Quero agradecer a Vossa Excelência, deixando claro aos nossos queridos servidores públicos do Judiciário, aos servidores públicos da União, que estamos juntos na luta por justiça e na luta por um servidor público bem remunerado, bem capacitado e em condições de bem desempenhar suas tarefas, senhor presidente. Era isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado.